Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Pediatra da Andrea Del Fuego. Bom, eu só queria falar que antes que eu percebi que todos os vídeos que eu gravei ultimamente eu tô usando essa camisa, mas essa camisa aqui é o meu pijama, tá? E geralmente costumo gravar ali no final da noite. Tô gravando esse vídeo, por exemplo, meia-noite, que é o horário que tem menos barulho, enfim, que é o horário que também termino de ler os livros. E bom, isso não é o assunto do vídeo, vamos conversar sobre este livro aqui, maravilhoso, e eu não estou falando que ele é maravilhoso porque eu recebi ele da Companhia das Letras, tá, gente? Eu sempre sou muito sincero, que às vezes eu recebo livro deles que eu não gosto e falo abertamente sobre isso e tá tudo bem. Mas enfim, esse daqui eu gostei para caramba, para caramba. A Pediatra. Primeiramente eu quero falar que o que é o nome da autora Andrea Del Fuego? Eu acho esse nome o máximo. Eu não sei se esse é o nome verdadeiro dela ou se isso, enfim, é nome artístico, mas enfim, acho o máximo. E a gente tem aqui a Andrea Del Fuego escrevendo esse A Pediatra, que tem essa capa maravilhosa, uma capa que é muito chamativa, é muito estonteante, né? Uma mulher fumando, assim, e a tipografia da letra, né? A fonte que foi usada na capa, achei o máximo também. E bom, sobre o que é que vai se tratar esse livro aqui, que é um livro curto, é um livro que você lê muito rápido, você não consegue parar de ler, juro pra vocês, gente, os capítulos têm em torno aí de 2 páginas, ou seja, é aquele livro que as páginas vão virando loucamente sem você nem perceber. Se você dá conta, lê os 100 páginas dele rapidinho, às vezes muitas pessoas que eu conheço mataram esse livro direto. Mas bom, sobre o que é que vai se tratar o A Pediatra? Aqui no A Pediatra a gente vai então acompanhar a história da Cecília, que é uma pediatra ali que ela não é muito afeita a crianças, né? E esse que é o grande chamariz desse livro. Várias pessoas ficaram curiosas para descobrir a história da Cecília, que é essa pediatra ali que é pintada aqui atrás pelo um pequeno texto da Fernanda Torres, como a pediatra canalha que detesta crianças. Mas eu discordaria um pouco da Fernanda Torres, porque assim, a gente inicia o livro com uma personagem realmente que não é muito afeita a crianças, mas eu não diria que ela detesta crianças, ela só é indiferente, porque a gente pensa assim que os médicos têm um certo amor, por exemplo, pediatra, etc, que vai amar as crianças, que vai aquilo dali, mas a gente se esquece que existem pessoas atrás daquela cadeira, né, atrás daquele jaleco, enfim, e de que essas pessoas não necessariamente são obrigadas a gostarem do que elas fazem. Eu acho que todo mundo que já foi ao médico sabe que tem vários médicos que detestam o que fazem e no caso deixam abertamente claro sobre isso, da forma como te atendem, enfim, que nem olham a nossa cara, já estão prescrevendo remédio, nem medem assim nada pra você, enfim. Mas a gente tem aqui a Cecília, que é realmente uma pediatra ali que tá pouco se fudendo para as crianças que ela cuida. Ela começa a criar um pavor, assim, do parto humanizado, aquela coisa de doula. Gente, eu não sabia o que era isso, vou ser bem sincero para vocês. Assim, eu tive amigas que ficaram grávidas e nenhuma delas passou por embates parecidos. Eu acho que talvez essa situação aqui de doulas, parto humanizado, etc, etc e tal, é uma coisa muito de classe média alta, enfim, eu acho que é um ponto a se pensar, né, de que esse livro aqui é sobre, enfim, essa pediatra, que é de classe média alta, e também os pacientes dela, que também são pessoas muito ricas, né? E, enfim, não quer dizer que isso seja o contexto geral aí do mundinho médico, mas enfim, mundinho médico de uma parte ali de São Paulo, que é de Pinheiros, então assim, a gente já imagina que essas pessoas sejam ricas, etc e tal. Mas enfim. E me surpreendeu muito que eu não sabia dessas coisas, né? Voltando porque eu tava falando antes. Eu não sabia sobre isso, eu não fazia a menor ideia. E depois, conversando, né, com as minhas chefes e tal, eu descobri que essa coisa, assim, de parto humanizado versus cesárea, que pra mim a cesárea era uma coisa super normal, mas depois conversando com as pessoas, eu vi, assim, algumas coisas que eu falei, às vezes eu tenho que concordar, assim, não tenho opinião própria, gente, e nem quero ter, porque não é um assunto que me convém, assim, eu não sou pediatra e nem vou ser mãe em nenhum momento. Mas tem um grande embate ali entre mães, né? Entre as mães que preferem as doulas, esse parto humanizado ali, que, enfim, sempre é o parto normal e tal. E existe o pessoal que não, vamos fazer cesárea e tal. Só que isso me levou a pensar numa questão de como, por exemplo, quem não tem condições a fazer todo um acompanhamento e de que, enfim, só precisa ter o filho, mulheres que só precisam, enfim,
ter essa criança, é de que, gente, talvez quando você chega na UTI, nem sempre dá pra você fazer o parto que você quer, né? Nem sempre dá pra ser parto natural. Às vezes tem que fazer a cesárea, né? Enfim, mas hoje existe essa rivalidade aí nesse mundinho classe média de mães que é parto humanizado versus parto cesáreo. E que foi muito legal porque aqui a Cecília ela acaba criando um ranço desse tipo de coisa, né? Toda essa preparação, toda essa coisa envolvendo a gravidez. Ela fica ali, tipo, tem um outro pediatra que é super a favor do parto humanizado, aquela coisa toda e tal, e tal, e tal. Ela começa a entrar na vida daquele cara, ele começa a investigar um pouco o que ele faz, onde é que ele atua, né, quem são as mulheres que ele atende, enfim. Ela fica obcecada por isso, e ao mesmo tempo em que a Cecília fica obcecada por essa questão, já que ela é uma pessoa mais assim, eu vou fazer o que eu preciso fazer, né, tenho que fazer meu trabalho, ela não encara isso como se fosse, assim, a grande beleza da medicina, como muita gente pinta, ela fala assim, meu trabalho eu vou fazer da melhor forma que eu conseguir, ou da forma que eu acho mais correta, enfim. E ao mesmo tempo que a gente tem a Cecília lidando com essas questões, né, da pediatria em si, a gente vai acompanhar aqui o relacionamento dela, e é aí que é a parte que eu diria que é mais interessante do livro, ela se relacionando com um dos pacientes, ou seja, ela conhece um cara, esse cara ali é coisa de negócios e tal, e aí esse cara tá com uma esposa grávida, enfim, ela se torna meio que, na hora do parto da mulher, ela vai lá atender a criança, e ela começa a ter um caso com esse cara. Ou seja, meio que vira ali um triângulo amoroso não dito entre essas três pessoas. Essa mãe, né, essa esposa, porque a mãe se chama Kaká, pra ficar mais fácil de a gente se situar aqui na história. A mãe se chama Kaká, o, o marido se chama Celso. Enfim, eles ficam ali nessa coisa. A Cecília tendo um caso ali tórrido com o Celso, ela, enfim, meio que se apaixona de uma certa maneira por ele. E a gente vai acompanhar esse relacionamento dos dois, que é muito complicado, né? Porque o cara é casado, enfim, todas essas outras questões. Ela não gosta muito de criança, o cara tem filho. Enfim, ela lidando com essa questão da pediatria. E o livro é basicamente isso, gente. Não tem muito mais plot. E se eu falar mais, vai ser spoiler e eu não quero. Porque eu quero que vocês tenham a surpresa de conhecer aí essa história maluca de uma pessoa que eu diria que é muito cínica. E tá aí o ponto alto desse livro. O cinismo dessa protagonista. Vocês não fazem ideia. Essa protagonista é muito, mas muito, mas muito cínica. Muito cínica. E eu não sei vocês, mas eu amo personagens cínicos. Eu adoro. Adoro essa narração. Essa narração daqui é em primeira pessoa. Essa narração debochada, essa narração que o tempo todo ali tá zoando, né? Zoando de uma maneira elegante, porque a Cecília, ela é daquelas pessoas que é bem de classe média mesmo e em momento nenhum desce do pedestal. Ela não pode descer do pedestal. E é muito legal, porque às vezes ela se depara com algumas situações, como por exemplo, com as situações que acontecem com a empregada dela, que é a Daisy, de que ela fica tipo assim, olha só, lembrando o tempo todo, eu sou a madame, eu sou a patroa, sabe? É muito curioso, a forma como a Andrea Del Fuego trata a questão aqui da relação social entre a Cecília e a Daisy, né, essa relação de patroa e empregada, é muito, mas muito, muito interessante também. Eu achei muito legal. Todas as coisas desse livro eu achei muito legais, assim. Eu acho que ele até poderia ser maior. Tinha pano pra manga pra ser maior. E uma das coisas que eu tava comentando com as outras pessoas que leram, porque esse livro aqui tá fazendo um sucesso bem grande, eu fico muito feliz porque é um livro muito bom, é de que a Andrea ela tem um ritmo muito frenético assim, você não fica socorro, sabe? E pra algumas pessoas isso foi um problema, porque assim, eu entendo quem considera isso um problema, mas eu achei bom. Eu gosto de livros que tem esse ritmo, blá, 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 sabe? Mas eu acho que talvez se ele fosse um pouquinho maior, que a gente entrasse um pouquinho mais ali na personagem. Eu não tô dizendo que a personagem não é bem aprofundada, mas eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo com ela, o livro seria pra mim perfeito, sabe? Porque tinha coisas que poderiam ali puxar pra uma situação mais legal, por exemplo, pra um clímax mais interessante. E aí o que eu acho que a única coisa que eu não gostei, e eu nem vou falar que não gostei propriamente dito, mas assim, que talvez eu achei dissonante no livro, é justamente isso, porque tem um ritmo muito rápido, e aí das três capítulos finais
você tem ali uma situação que você fala assim, poderia ser melhor, mas ainda assim termina de uma maneira muito interessante. Assim, a partir da página 100 desse livro, as coisas degringolam, que eu falei assim, gente, socorro, 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 socorro. Esse livro aqui, eu diria que ele é uma mistura. Claro que com o seu tom próprio, a Andrea, ela é muito original, eu gostei muito da escrita dela, mas assim, se eu fosse, assim, falar pra alguém, né, tipo assim, esse livro é parecido com o quê? Eu diria que ele é uma mistura do Sweet Talk, da Giovanna Madaloso, porque ela tem ali uma coisa de São Paulo, um humor paulista, eu diria, assim, meio Giovanna Madaloso ali no Sweet Tóquio, meio Tati Bernardi no último livro dela, né, que é o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinho, que também tem um certo humor ali, e também juntando isso, né, essas duas escritas dessas autoras, enfim, as histórias que essas autoras contam, também muito, mas o cinismo dessa protagonista aqui me chamou mais atenção do que o da Meu Ano de Descanso e Relaxamento. E, assim, esse livro é uma mistura desses três livros, que são livros que eu adoro, então, assim, eu gostei demais desse livro, gente, gostei demais mesmo. Eu tô me embolando aqui, mas é porque é um livro tão interessante que eu fiquei com vontade de ser médico. Confesso. Eu gostei, queria me introduzir ali naquele mundinho que eu achei tão curioso, que é um mundo que a gente não conhece. Eu, por exemplo, conheço alguns médicos, mas eu não participo ali daquele núcleo da vontade de participar, sabe? Dá muita vontade de participar. Enfim, a gente quer conhecer o outro lado da moeda, enfim. E eu acho que o livro, como eu falei pra vocês, traz muito disso, de a gente ver que ali, né, o médico que tá te atendendo é um outro profissional. Ele tá fazendo o trabalho dele, assim como eu faço meu trabalho vendendo livro, sabe? Só que, claro, que de maneiras diferentes, enfim, com responsabilidades diferentes e com, por exemplo, méritos diferentes, né? Porque médico no Brasil é a profissão mais aclamada, assim. Se você é médico, você é tudo. Agora, se você é um livreiro, você não é nada. Você é um fudido, né? Bom, não vamos entrar neste assunto. Mas enfim, gente, olha, fica aqui a dica da pediatra. Eu adorei esse livro, achei cínico, achei no ponto, achei delicioso e achei divertido. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas por que você achou esse livro divertido? Tem umas coisas bem esquisitas. Eu achei divertido, gente. A Andrea Del Fogo tem uma escrita divertida. Eu tenho certeza que, assim, bom, não vou dizer que tenho certeza, mas eu acho que ela não escreveu isso daqui pra se tornar uma coisa séria de debate. Porque o tom do livro não é um tom assim, ai, vou levantar as questões morais. Não, ela ironiza muitas coisas. Então, assim, é um livro que eu diria que é leve. É leve, claro que tem alguns trâmites ali, enfim. Mas a forma como ela vai contando, eu achei muito divertida, gente. Achei muito gostoso. A Andrea Del Fuego é maravilhosa. Adorei esse livro. Fiquei curioso para ler os outros livros delas. Eu acredito que devam ser bem diferentes, porque eu andei vendo a sinopse. Enfim, esse daqui parece que vai se tornar, né, a grande obra-prima dela. Ela ganhou o prêmio Saramago com um livro chamado Os Malaquias, que é um romance que envolve uma questão de família. E ela publicou também As Miniaturas, que é contos. Mas enfim, tudo tá se encaminhando para que esse livro aqui se torne o livro mais famoso dela. E com toda a razão, gente. Eu não li os outros, então não posso opinar, mas esse daqui eu gostei demais. André Delfeu, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que você ganhou um fã, sério. Fiquei fã. Eu vou confessar pra vocês, gente, eu gostei muito da Cecília. E tem uma coisa curiosa, só antes de terminar o vídeo, tem uma coisa curiosa dessa personagem, que tem várias coisas ali que você começa assim, você começa o livro se perguntando, mas por que diabos a mulher fez se tornar pediatra se ela não gosta de criança? E aí a gente acaba descobrindo que o pai dela, e isso não é spoiler, tá, gente? Tá nas primeiras páginas. O pai dela é pediatra também. Mas tem uma coisa do não dito de por que ela ter se tornado pediatra, por que ela ter escolhido esse caminho, que eu acho muito interessante. Assim, em nenhum momento nenhum a Andrea deixa isso assim presente, né, literalmente no texto. Mas tem um subtexto aí que é muito impressionante em relação a essa questão da Cecília ser pediatra e não gostar de crianças. Enfim, gente, é uma personagem interessantíssima. É uma personagem que vale a pena conhecer. É uma personagem muito carismática. Gente, eu achei ela muito carismática. Enfim, há quem discorde, mas eu achei ela muito carismática. Adoro personagens que se entregam ali pro leitor e que eles não ficam tipo, ai, você bonzinho, ai, você não sei o que, você não. É só isso, sou uma pessoa ruim, sou uma pessoa podre. E é isso. Se foda-se, sabe? Sou eu.
Não tem filtro. É uma delícia, gente. Olha, gostei demais dessa leitura, recomendo muito, assim, se você tá procurando um livro pra você ler, assim, não largar, leia A Pediatra. Muito, 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 muito legal. Uma leitura imperdível, imperdível mesmo. Uma das coisas mais bacanas e divertidas que eu li esse ano. E é isso. Fica aqui a dica, tá? Quer passar um final de semana agarrado no livro? Ou quer passar uma tarde de domingo agarrado no livro, bebendo um bom drink? Esse livro aqui. Ou quer passar a semana, assim, tipo, chegar em casa e ler, sei lá, 5 capítulos rapidinho e descansar? Enfim, leia este livro. Gostei demais, gente. Gostei demais. Companhia das Letras, olha, não é porque vocês me enviaram esse livro, mas vocês acertaram demais com essa publicação. Enfim, parabéns a Andrea, parabéns à Companhia das Letras, né? E parabéns à pessoa que editou este livro, que eu não sei quem é, mas enfim. Fiquei muito feliz, assim, é um livro que eu torço muito pelo sucesso e farei o possível para passar para frente, para divulgar, enfim, mesmo com esse vídeo, seja na livraria que eu trabalho, enfim, é um livro muito, muito, muito legal, gente. Já tô indicando assim, sem medo. Fica aqui a dica, leiam A Pediatra da Andrea Del Fuego. E é isso, gente. Vocês vão encontrar esse livro aqui na livraria mais próxima de vocês, tá? Não tem erro. Ele custa R$ 54,90 o preço de capa dele. Enfim, Companhia das Letras distribui aí no Brasil todo. Então, sempre compra na livraria mais próxima de você do que comprar pela Amazon, porque você vai estar ajudando muitas pessoas e tá ajudando gente que quer vender livro de verdade e não colonizar a lua, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.